Agora que a gente tem a confirmação de Billy Maximoff no universo cinematográfico Marvel, tá na hora da gente entender quem é o Wiccan nos quadrinhos e como ele pode se tornar um demiurgo. Não se preocupe, eu explico mais sobre isso no vídeo. Eu já quero começar me dirigindo ao meu vídeo anterior e dizendo que o Billy é muito mais poderoso que a Feiticeira Escarlate e você vai entender o porquê aqui nesse vídeo. Mas mais maluquice que isso, a história do Billy junto com a do Tommy começa muitos anos atrás com Franklin Richards. Em Quarteto Fantástico 276 e 277, junto com Doutor Estranho Volume 2, número 75, tem toda essa história onde o Franklin é sequestrado pelo Mephisto, que tá usando os poderes do Franklin, que nos quadrinhos é um mutante de nível ômega, pra aumentar suas próprias habilidades. É óbvio que eventualmente o Doutor Estranho entra em ação e acaba salvando o Quarteto Fantástico, assim como o Franklin. Quando isso acontece, o Franklin mata o Mephisto. Literalmente, a criança só vai lá, bazuca o cara e mata a personificação do mal. Quer dizer, ele mata tanto quanto você pode matar o próprio demônio. O Mephisto sempre vai retornar, mas então a gente pula direto pra minissérie do Visão e da Feiticeira Escarlate, que vocês provavelmente já ouviram por aí, mas não custa nada meio que dar uma atualizada. Então aqui a Wanda simplesmente aparece grávida de gêmeos e todo mundo fica meio sem entender como isso aconteceu. Ela sai por aí falando: eu e o Visão vamos ter filhos. Como, Mona? Ele é um robô. Eventualmente as crianças nascem e é aí que a gente vai pra Vingadores da Costa Oeste. Não se preocupem com o número de edição e nada do tipo. Essa história não é relevante. O que acontece aqui é que o Mephisto se reconstitui, com exceção de duas partes. Ele então manda o Mestre Pandemônio atrás dessas partes que faltam, que a gente já sabe que eram Billy e Tommy. Quando ele recupera os pedaços, os meninos deixam de existir e a Wanda entra em colapso. Cabe então a Agatha Harkness apagar as memórias dela sobre eles, para que ela nunca se lembre que teve filhos. Coisa que eu achei que fosse acontecer no final de WandaVision. Agora isso foi mantido por anos nos quadrinhos da Marvel, exceto no início dos anos 2000, quando o Brian Michael Bendis começou a preparar o território ali pro arco da Dinastia M. Foi assim que surgiu o arco de Vingadores A Queda. E a grande questão desse arco é que a gente descobre que a Wanda tá usando magia do caos e se lembra de ter tido filhos em algum momento da sua vida, ao ponto de achar que foram os próprios Vingadores que sequestraram as crianças. É depois de confrontar a Agatha Harkness que ela descobre o que acontece e busca vingança contra os Vingadores. Ela usa seus poderes de distorcer a realidade para criar um exército Kree e acaba matando o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga e o próprio Visão. Isso tudo leva à história da Dinastia M, quando o Magneto aparece e leva Wanda para a Ilha Mutante de Necrosha, onde ele e o Professor Xavier decidem que o melhor curso de ação aqui para salvar a realidade é matando a Wanda, que, combinado com o estado precário da sua saúde mental, não conseguia controlar os seus poderes de manipulação da magia do caos. Agora, se você ficou curioso com os eventos de Dinastia M, é uma história super curtinha e fácil de ler. Se você tem conhecimento ali básico sobre Marvel, eu super recomendo que você leia, mas eu posso fazer um vídeo contando também. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça. Agora, depois desse arco, surgiram umas dúvidas sobre a origem das crianças. A Marvel esperou cerca de 1 ano para focar na história dos filhos da Feiticeira Escarlate. Não foi até dezembro de 2005 que a gente ganhou a coletânea especial apresentando os Jovens Vingadores. Em termos de Billy nessa história, eles não contam muita coisa além do fato de que ele tem uma família normal. Mas o que importa aqui é que em determinado ponto dessa história, ele conhece a Wanda. E o que acontece é que ela essencialmente cura os ferimentos dele depois de ele ter sido ali perseguido por um grupo de meninos. E isso é o que ativa os poderes do Billy. Agora, algumas questões com essa narrativa específica. A primeira é que até hoje eles parecem não saber explicar de onde os poderes do Billy vieram, além do fato dele ser filho da Feiticeira Escarlate. A segunda, e essa é mais interessante, é que eles se conheceram antes dos eventos de Vingadores da Queda. Ou seja, tal qual em Multiverso da Loucura, muita coisa teria sido evitada se a Wanda só soubesse que o filho dela estava bem e vivo. Mas, de novo, não foi até Jovens Vingadores número 11 que a gente foi entender a verdadeira conexão de Billy e Tommy com o Visão e a Feiticeira Escarlate. Agora, a Marvel tem essa mania de introduzir personagens muito poderosos relacionados a outros personagens muito poderosos que vão se tornar ainda mais poderosos e eles não sabem ou não têm interesse em explorar isso. Tipo o Legião e o Professor Xavier. Eles só têm interesse em explorar esses personagens quando é conveniente.
E isso foi meio que aconteceu com o Billy em Jovens Vingadores. No início, a história serve dois propósitos. O primeiro era introduzir essa equipe e explicar que eles eram uma equipe de reserva criada pelo Visão no caso dos Vingadores irem pro saco. E a segunda é realmente explorar esses personagens quando eles estão em missão juntos, como quando eles vão resgatar o Tommy. Mas então quando a gente chega em Jovens Vingadores número 11, que é onde a gente descobre a dinâmica familiar do Billy com o Tommy. O que acontece aqui é que o Ted, ou o Hulkling, namorado do Billy, descobre que é um herdeiro híbrido Kree e Skrull. E todo mundo acaba no meio de uma guerra entre esses dois impérios que estão tentando ou matar ou sequestrar o Ted. E é no meio dessa porradaria que o Visão, que na verdade não é o Visão, porque ele morreu em Vingadores a Queda, mas é o backup do Visão e um outro Visão. Faz sentido? Enfim, esse Visão simplesmente começa a caguetar toda a história da Wanda com os meninos. E o que eles fazem aqui é essencialmente voltar a história para quem não tinha acompanhado Vingadores da Costa Oeste e Vingadores da Queda. Ele conta que as memórias antigas do Visão mostram que a Wanda queria tanto filhos que ela inconscientemente usou magia para criar dois meninos, Tommy e Billy, a partir de duas almas perdidas. Almas essas que foram recolhidas pelo Mephisto. Mas então, as almas recolhidas pelo Satanás estavam mudadas, tão danificadas pela magia da Wanda que esses pedaços destruíram o Mephisto e deixaram de existir, junto com as lembranças da Wanda sobre os filhos. Isso até, óbvio, a catástrofe dos eventos de Vingadores da Queda. E no final, é o Super Skrull, acho que o nome dele é Clerk, que tá lá pra proteger o Ted dos Impérios Kree e Skrull, que acaba contando pro Billy que ele e o Tommy são os filhos da Feiticeira Escarlate. Agora, uma coisa muito interessante que eles estão fazendo em Agatha desde sempre, e possivelmente pro futuro desses personagens nesse universo, é que muito com a Wanda e o Pietro, eles estão tentando construir essa história pro Billy e o Tommy pra eles terem essa conexão. Que é uma coisa que a gente não vê nos quadrinhos. Não me entendam mal, não é como se eles não gostassem um do outro, mas o próprio Tommy no começo tem dificuldade de aceitar que ele é filho da Feiticeira Escarlate e ele e o Billy são irmãos. Então a gente acaba não vendo muito da conexão entre esses dois, porque o Tommy, muito como o Pietro, é o irmão esquecido da Marvel e só aparece de vez em quando, de novo, quando é conveniente. Mas eles eventualmente criam essa dinâmica de irmãos e eu espero que a gente possa ver mais disso nas séries e nos filmes. Outra coisa que fica subentendido nesse momento é que talvez o Visão não fosse pai deles. Eu não me lembro de nenhum momento nos quadrinhos eles confirmando isso ou não. Comentem aí se vocês lembram alguma edição específica, se isso é mencionado. Mas de qualquer forma, esse é um pequeno detalhe que eles meio que soltaram ali e que realmente não é relevante. É muito claro que o Visão tem zero participação na criação dos meninos e seu único propósito ali é ser uma espécie de figura paterna pro Billy e o Tommy. E também fazer parte ali da ilusão da Wanda de família feliz. O que acontece depois disso é que a Marvel entrou em hiatos com os Jovens Vingadores e o Billy. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os mutantes estavam lidando com as consequências dos eventos de Dinastia M, Guerra Civil foi nesse período também, Invasão Secreta. E para não jogarem de lado totalmente o Billy, em 2008 saiu uma minissérie em quadrinhos chamada Os Jovens Vingadores Apresentam Wicano e Celery. E, essencialmente, a jornada deles até os eventos de A Cruzada das Crianças começa aqui. Não acontece muita coisa nessa minissérie, eles só estão vivendo a vida deles e tudo mais, e eu sinto que essa história só serviu ao propósito dos leitores na época não esquecerem quem esses personagens eram por causa de A Cruzada das Crianças. E falando nesse arco, vamos pular direto pra lá. Eu mencionei no meu vídeo anterior que A Cruzada das Crianças começa com a Wanda desaparecida depois dos eventos de Dinastia M. E quando o Billy, o Tommy e o resto dos Jovens Vingadores a encontram, não só ela não se lembra de nada, nem dos filhos, nem dos eventos de Dinastia M, mas ela tava esse tempo todo enfurnada num castelo na Látvia com o Doutor Destino, com quem ela vai se casar. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse arco, porque ele é excelente, rende um vídeo só sobre ele. Mas o que é importante aqui é que o Rapaz de Ferro leva a Wanda pro passado para recuperar a sua memória. Agora uma pausa rápida aqui, porque eu sinto que o único momento relevante do Rapaz de Ferro é com os Jovens Vingadores e eu sinto que eu preciso explicar quem ele é. Então, se você tava por dentro dos filmes da Marvel na época que revelaram que o Kang o Conquistador seria o grande vilão dessa nova fase e algumas pessoas ficaram empolgadas, a maioria provavelmente eram fãs dos Jovens Vingadores.
O Rapaz de Ferro é basicamente uma versão jovem do Kang que, depois de receber uma visita da sua versão do mal do futuro, decide que não quer se tornar um vilão e essencialmente é o responsável por juntar a equipe dos Jovens Vingadores. De qualquer forma, é desse jeito que ele consegue levar a Wanda para o passado. Ele pode manipular o tempo. Ela revive as coisas que ela fez no passado, badabim, badabom. Uma coisa que eles explicam, e agora eu volto a uma coisa que eu falei antes sobre a Marvel não conseguir sustentar personagens muito poderosos. É estabelecido que durante a Dinastia M, a Wanda usou de um negócio chamado Força Vital, que não era algo que fazia parte dos seus poderes. Agora foi aquilo que eu falei. Quando a Marvel usa um personagem para fazer algo terrível, como acabar com 98% da raça mutante, eles não veem outra opção a não ser deixar esse personagem de escanteio por um tempo e só usar ele quando é conveniente. Como eles não podem fazer isso com a Wanda, eles decidiram criar uma desculpinha do porquê isso nunca vai acontecer de novo. Agora voltando pro Billy, não acontece muita coisa com o nosso menino até Jovens Vingadores Volume 2, e a história dele meio que se resume a ele saindo por aí, fazendo suas coisas e sendo um herói. E eu acho que isso acontece porque depois da Cruzada das Crianças, o Billy e o Tommy já não tinham mais uma backstory pra contar e eram oficialmente personagens da Marvel. E é aquilo que eu falei de novo, não faz sentido você ter um personagem tão poderoso envolvido ali com as aventuras dos Vingadores e os X-Men. E de fato é interessante, você não vê o Billy em o mesmo ambiente que os X-Men, o que é cômico, porque os mutantes certamente se beneficiariam da ajuda do Billy em alguns momentos, e a própria Emma Frost, em Cruzada das Crianças, fala que os dois são de fato mutantes. O fato é que a história realmente começou a focar no Billy e o Ted, a relação deles. E, inclusive, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse casal, eu recomendo fortemente que vocês leiam essa minissérie. Inclusive, o arco da saga Império de 2020 mostrou o Ted sendo convocado pelos Impérios Kree e Skrull para liderá-los e unir as duas raças. Mas para isso acontecer, ele não poderia continuar em um relacionamento com o Billy, porque ele é um humano. Eles então se casam escondidos antes do Ted ir pro espaço, literalmente. Mas eventualmente é sequestrado pela avó, que tenta destruir a Terra. É então que a Capitã Marvel, Tocha Humana e o Billy vão resgatá-lo. Depois de derrotar a avó, Ted e Billy se casam oficialmente agora na nave da Aliança. Agora sim, toda a questão do Demiurgo. Eu vou tentar explicar isso da maneira mais fácil e simples possível para quem não tá familiarizado com os quadrinhos, e também porque eu não me importo com essa história o suficiente no momento. Então, um demiurgo é essencialmente um ser mágico super poderoso que pode criar seu próprio universo. E tem um momento durante essa run do Kieran Gillen que surge uma criatura chamada Mother, que é essencialmente um organismo vivo que se alimenta de realidades e outros seres muito poderosos. Quando a Mother vai atrás do Billy, eles estabelecem aquilo que eu falei no início do vídeo sobre ele ser mais poderoso do que a própria Feiticeira Escarlate. Mas toda essa coisa com o Demiurgo começa em Jovens Vingadores Volume 2, quando o Icano encontra o Loki, a versão adolescente do Loki que morreu em O Cerco. Não se preocupem com isso. De qualquer forma, o jovem Loki conta pro Billy que ele pode se tornar um demiurgo e vai precisar saber controlar esse tipo de poder. De maneira muito simplificada, existem seres muito raros como o Billy que podem acessar esse poder que amplifica os seus em 10 vezes. Então é isso que o Icano pode se tornar. O humano fica tão poderoso que em Jovens Vingadores Volume 2, depois de derrotar a Mother, a gente vê o Billy andando pelo multiverso como se fosse pouca merda. Agora, eu falei que eu não me importo o suficiente com essa história porque, como eu falei antes, a Marvel tem essa tendência de apresentar muitos poderes para personagens muito poderosos e acabam colocando na geladeira. Eles chegaram a voltar a mencionar isso quando ele é possuído pelo Mordor, o feiticeiro supremo do Quinto Cosmos, mas depois disso, a única coisa interessante que aconteceu com o Billy desde então foi realmente o casamento. De qualquer forma, o Billy pode sim vir a ser um dos personagens mais poderosos do multiverso, mas isso também só se aplica quando ele acessa esses poderes do Demiurgo. Mas no universo dos filmes sem a Wanda, não acho que tem ninguém que bate de frente com ele, não. De qualquer forma, é isso que eu tenho sobre Billy Kaplan, ou Wicano, ou Demiurgo. Comenta aí se vocês querem mais explicando quadrinhos. Eu tive que revisitar um monte de histórias que eu acho insuportáveis e maçantes. Eu mereço esse like, eu mereço que você se inscreva, eu mereço um comentário. Enfim, a gente se vê numa próxima. Tchau!